Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 28, Retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia seguinte, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso, quer dizer, resumidamente, né? O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se apenas de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores do nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto. Ou seja, a logística do reencarne é simples, mas o processo é doloroso, de sofrimento pela sua livre escolha. O processo é de aprendizagem de todos os envolvidos e como o seu perispírito, o perispírito de Júlio, está afetado, ele precisará de vários reencarnes para limpar o que ele fez, até que volte a ser aquele Júlio que ele era lá na Guerra do Paraguai. E mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Hilário considerou hesitante, mas penso no martírio dos pais. E o ministro falou generoso: meus amigos, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no passado, Júlio se atirou ao escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, irá se reabilitar com a cooperação deles. Ontem o casal por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantirão a ascensão. A conversa esmoreceu, talvez porque o assunto nos levasse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, nos calamos pensativos à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, a madrugada chegava quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filhinho inquieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde, como se tivesse sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou: o doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente, que lhe é familiar no mundo, constitui base firme para o êxito da reencarnação. Mas não prosseguiu. Irmã Clara fez expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para se certificar quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, nos convidando a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira em espírito nos estendeu braços fraternos.
estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, o aconchegando ao próprio peito, me pareceu sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora. Senhor, nos abençoa. De almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e na alegria que nasce da obediência dos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para se submeter resignado à cruz, que será a sua salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece o nosso bom ânimo e a serenidade e modera o nosso coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. E acima de tudo, Senhor, rogamos-te auxilies a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica os seus anseios, multiplica as suas energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. As palavras do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que atinge o nosso espírito até a fonte oculta das lágrimas, nos levou à comoção. Mas Zulmira nos sensibilizou ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o pequeno colado ao peito, até junto do nosso orientador, e se ajoelhou. Aquela humildade ingênua me lembrava a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés de Cristo, e não pude conter o pranto que vertia do meu coração. Da mesma forma, tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro se voltou para ela e afagou sua cabeça, transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação que eu me habituei a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando a sua fronte, e da mão que acariciava a irmã, ajoelhada, projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio a reergueu, conduzindo-a ao leito com a criança. Zulmira, desde então, nos pareceu integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, como um molusco a se acomodar na própria concha. Júlio dormiu placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia se fundir nele. De outras vezes, acompanhei trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam ajuda ativa de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali, o fenômeno era demasiadamente simples. O corpo sutil do menino como que justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, se adelgando, quer dizer, se diminuindo de espessura gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras beijaram a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno, confortado e desfalecente, e nos retiramos, tomados de alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila se encarregou da assistência de Zulmira e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez que iniciava. Quando nos vimos de novo a sós, as perguntas surgiram imperiosas. O ministro, com paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não precisa de cuidados especiais da nossa esfera. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele
mesmo e para os familiares que o cercam. Mas, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Hilário perguntou, estudioso. Mereceria cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Perguntei por minha vez. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se pleno domínio de suas emoções. Ou seja, ele está nos dizendo que conforme a nossa necessidade, receberemos ajuda na formação de cromossomos para podermos desempenhar da melhor forma possível. E nos diz também que as famílias vão se entrelaçando para poder ter um crescimento mútuo. Por que não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Mas em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito é executada sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar, quer dizer, de eliminar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, se rende depressa ao impositivo de repetição da experiência e do ressurgimento da luta física. Aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, como se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo, a existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Então, esse processo contínuo conta com as leis da natureza, mas também contam com as leis do amor. Eles, André, Hilário e Clarencio, por exemplo, estão ali por amor, por vontade de ajudar. Eles não pertencem àquele núcleo. Diante da pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal desse modo? Nosso mentor completou a sua definição, respondendo: é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da vontade divina, que
em toda parte, nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo o seu corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar nova germinação, de acordo com os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades no sentimento. Então, a maternidade se aperfeiçoa através dos séculos para desenvolver o amor. São laços espirituais para o aprimoramento ou ressarcimento. Cada um de nós caminha pelos seus passos, pela sua vontade de evoluir. Muitas vezes paralisamos pelo orgulho, pelo egoísmo e nos atrasamos. Precisamos entender que são as nossas escolhas que fazem com que sejamos o que somos hoje. Como já estamos cansados de saber, colhemos o que plantamos. Portanto, é preciso mudar as sementes para termos melhores colheitas. E André Luiz diz que a conversa prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios, e em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto. E aí nos resta esperar pelo próximo capítulo. Fiquem com Deus, amo vocês.